Bem, sejam bem-vindos à nossa quarta aula de redação. Na aula de hoje, nós vamos estudar um novo gênero, que não é comum para alguns, né? É o gênero verbete. Vamos atentar primeiro à pronúncia, é verbetes, tá certo? Não é verbetes, o E aberto não, é verbetes. Vamos ver aqui, definição de verbete. Aqui a gente tem 3 significados: apontamento, nota, pequena folha de papel, um cartão que não faz um apontamento, uma nota, uma ficha. Na organização de um dicionário, enciclopédia ou glossário, cada uma das palavras com suas definições e exemplos. Então, gente, o verbete são as pequenas definições que nós temos. Essas definições, geralmente, elas estão nas enciclopédias, nos dicionários, tá bom? Então, sempre aquelas definiçõezinhas que nós temos, elas se chamam os verbetes, tá certo? Essa definição de verbete já é um verbete, tá bom? Outro exemplo, alvorecer. A gente tem, substantivo masculino, né? O começo do dia, o momento em que o dia nasce, sentido figurado. Começo, início de alguma coisa, o alvorecer de cinema a cores, ok? Então, a gente tem aqui uma definição de uma palavra. Essa definição é chamada verbete, tá certo? Os verbetes também, gente, são bem comuns nos livros didáticos, nos livros de vocês, da escola, tá certo? A gente tem também exemplos na internet, de sites de pesquisa que dão as definições de plantas, de animais, informações sobre lugares. Então, todas essas definições entram no nosso gênero verbete, tá certo? Vamos ver aqui essa tirinha. O que a gente pode fazer pelo soluço no manduto? Primeiro, vamos ver o que diz o dicionário sobre soluço. Soluço, movimento compulsivo provocado por contrações involuntárias do diafragma. Pelo menos você está se sentindo mais importante. Ou seja, gente, aqui no segundo quadrinho, nós temos um exemplo de verbete. Eles estavam com dúvida, né? Como é que poderia fazer o que o colega estava com soluço, foram pesquisar onde? No dicionário. O dicionário é um dos maiores exemplos, né, de livros que contém esses verbetes, que é um livro composto dessas definições de palavras, tá? Definido termos. Aqui são os locais onde nós podemos encontrar esse gênero, né, verbetes, que é o dicionário, essa enciclopédia, os glossários também, tá bom? Características, não deriva de uma sequência, sem prosa contínua, ou seja, são pedaços de definições que não tem uma continuidade, não é um texto sobre algo, não é uma definiçãozinha curta, sem frame contextual, sem autoidentificável, um não pode fazer referência ao outro, podem ser reimpressos ou reutilizados, acrescentado, removido ou reutilizado. Mesma função, sequência alfabética ou numérica. Então, sempre vai também, quando você encontrar uma sequência de verbetes, eles vão geralmente estar organizados ou pela ordem alfabética ou pela ordem numérica das palavras, tá? Por exemplo, aqui a gente tem a letra P, aí tem, pesaroso, pesca, pescada, sempre seguindo a nossa ordem alfabética, tá certo? Aqui, gente, eu coloquei para vocês uma sequência de como geralmente os verbetes eles são organizados, tá certo? Então, geralmente a gente vai encontrar nessa ordem a entrada, a categoria gramatical, se é um substantivo, se é um adjetivo, se é um verbo, a palavra. Os gêneros, se é feminino ou masculino, sinônimos, que são palavras que possuem significado semelhante, variantes, fonte, qual é a área do conhecimento que trabalha com essa palavra. Nós vamos ter definições, fonte e o contexto, que pode ser um exemplo em frase sobre aquilo. Aqui eu trouxe para vocês, acadêmico, exemplo de acadêmico. Então, do grego,
Estou dizendo aqui a entrada, né, da palavra. Classe gramatical, adjetivo. Eu já tenho aqui, ó, 3 definições diferentes. Primeiro, pertencente relativo à própria academia ou de acadêmico. Aí aqui eu tenho um exemplo em frase. Artes plásticas. Então, tem os outros exemplos e eu vou ter logo depois as definições, tá certo? Sequências tipológicas do verbete. O verbete ele é um gênero textual que ele pode aparecer em diferentes tipologias. Tipologias é o grupo, o tipo de texto de como é que ele pode ser escrito. Então, ele pode ser escrito, pertencer à tipologia expositiva, ele pode pertencer à tipologia descritiva ou pode ser um verbete narrativo, tá certo? Então, aqui eu trouxe para vocês, gente, um exemplo de um verbete expositivo. Filosofia, do grego, filosofia, amor à sabedoria. Ou seja, a gente encontra aqui só uma exposição, uma definição do que é. Eu tenho o verbete descritivo, que vai ser só uma descrição daquilo. Então, estudo que se caracteriza pela intenção de ampliar incessantemente a compreensão da realidade. Lembrando que isso aqui é sobre a filosofia, viu ainda? Estudo que se caracteriza de ampliar a compreensão da realidade no sentido de apreendê-la na sua totalidade. Quer pela busca da realidade capaz de abranger todas as outras, o ser, ora realidade suprema, ora causa primeira, ora fim último, ora absoluto, espírito e matéria. Ou seja, é uma descrição do que é, não é uma definição como nós vimos na lâmina anterior. E narrativa, que é uma história contando o que é isso. Então, a filosofia é um conjunto de estudos ou de considerações que tendem a reunir uma ordem determinada de conhecimentos que limita seu campo de pesquisa à natureza ou à sociedade ou à história. Assim nós temos como... Aí continua, tá bom? Gente, aqui eu trouxe para vocês uma cruzadinha, não é isso? A cruzadinha é um tipo de atividade que dá pra gente trabalhar verbete de forma bem interessante. Então, essa cruzadinha, vocês vão colocá-la no caderno e vão preenchê-la, tá certo? Então, a cruzadinha é uma ótima atividade pra gente trabalhar com esse gênero textual. Aqui, gente, estão as dicas, tá certo? De cada coluna, na horizontal e na vertical. E o tema dessa cruzadinha que eu escolhi são os verbos, que é o assunto que a gente está estudando em português, tá certo? Então, vamos encerrar por aqui nossa aula de hoje. Espero que tenha ficado claro, né, as características desse gênero, onde nós podemos encontrá-lo. E relembrando, essa atividade você deve realizar no caderno e mandar gabarito para mim pelo Classroom, tá certo? Ela vai ser corrigida no dia 1º de junho, tá bom? Então, antes disso, você já precisa ter concluído e me enviado para eu poder fazer a validação da sua atividade. E hoje nossa aula é isso.